Se tem um grupo de digníssimas que eu detestei nesses meus últimos anos aí como técnico de enfermagem, trabalhando em hospital e tudo mais, ou melhor, posso até dizer, as piores digníssimas que eu já conheci, as mais insuportáveis, se eu pudesse escolher, sem sombra de dúvida, seria as instrumentadoras, né? Quem são as instrumentadoras para quem não conhece? São aquelas que são técnica de enfermagem muitas vezes, ou nem isso, né? Ou às vezes faz um curso de período menor, que arrumam a mesa dos médicos, né? Elas precisam abrir as caixas de instrumental e posicionar os instrumentos para os médicos, né? E, e muita reclamação em comum, na maioria das pessoas em geral, ou seja, até mesmo os escriturários que nem são da área, muitos deles reclamavam do comportamento das digníssimas que são instrumentadoras. E por muitas vezes são as digníssimas, porque às vezes tem instrumentador homem, mas ele é super tranquilo, ele arruma lá a mesa do médico lá, faz o dele e acabou, né? Agora tem outras lá que se achavam médicas, né? E a gente precisa reforçar que instrumentador ganha mal, tá? Ganha muito mal, mal demais, certo? Mas na cabeça delas, por elas arrumar as mesas dos médicos, elas chegavam a se achar médica, mas o mais engraçado é que é aquilo, né? Eu já até, quando eu estava saindo do hospital, eu já estava arrumando bastante encrenca, né? Porque já não fazia mais sentido para mim ficar ali e eu queria pelo menos sair me sentindo satisfeito, que foi isso que eu fiz. Eu joguei muita realidade na cara de todo mundo, inclusive de muitos médicos também. Tem alguns médicos que se achavam superiores e eu, como já era gestor de tráfego, já era formado em publicidade, eu jogava muitas vezes na cara deles falando, ó, você é um funcionário, cara, você estudou 6 anos para trabalhar pros outros, eu não, eu já tenho minha empresa, somos bem diferentes, o cara não sabia nem onde enfiar a cara, né? O orgulho deles eu jogava no lixo, e isso me fez sair do hospital muito satisfeito, né? Que era algo que eu já estava planejando. Então, se eu jogava na cara deles isso, eu não deixei escapar na cara das instrumentadoras também, né? Aí eu falava, ó, filha, você fala português errado, você não sabe nem redigir um texto corretamente, você é bem burrinha, você vive quebrada e olha aí, pelo menos os médicos vai para a França aí, a cada 7 meses eles vão para a França. E você, que não sai nem do seu bairro direito, né? Então, eu joguei o orgulho de muitas pessoas no lixo. E é isso que eu recomendo a gente fazer, cara. Arrumem o próprio negócio de vocês, porque mercado de trabalho é um pessoal assim, que eu posso dizer, lascado, né? Geralmente esse pessoal que tem um carguinho um pouquinho maior, eles acham que são grande coisa, mas na prática é um empregado. Pode ser médico, pode ser o que for. O cara é um empregado e não passa disso. E eu joguei isso muito na cara de muitos médicos. E eles, nossa, você tem que ver como o orgulho deles ia lá pro lixo, né? Eu falava, ó, você tá ganhando em real aí, cara. Eu tô ganhando em dólar, cara. Você é um Zé Ninguém. Aí era muito legal, muito satisfatório ver uma pessoa que estava acostumado a se sentir superior que os outros, ver alguém, no meu caso, né? Eu vim da pobreza, né? Eu estudei na Uninove, mas eu fui mais inteligente. Eu peguei o empreendedorismo, né? Arrumei formas inteligentes de ganhar dinheiro, né? Então isso aí eles acabavam percebendo, porque embora a gente pode idolatrar muito médico, mas vocês têm que entender uma coisa. Médico trabalha 72 horas. Muitas vezes fazem plantão de noite, eles têm uma vida desgraçada. Pode não parecer, mas eles têm, tá? Eles não, para você ser saudável, uma pessoa saudável, você tem que dormir 8 horas por dia. Eles não dormem, eles não têm esse privilégio. Então eu, por exemplo, eu já tenho, entendeu? Além de ter meu próprio negócio e tal, eu reconheço que não ganho tão bem quanto eles ainda. Mas se eu chegar a uns 20 clientes, 20 contratos, eu já começo a ganhar até mais, né? Então eu quero que vocês entendam isso. Eu quero que o que eu tô querendo explicar aqui é que eu quero que vocês entendam que no mercado de trabalho, né, tem sempre esse pessoal que se acha superior que os outros, mas quando você coloca na mesa, todo mundo é um Zé Ninguém.
entendeu? Todo mundo é um Zé Ninguém. Tem os que ganham mais, tem os que ganham menos, tem uns que têm um cargo, mas no final da conta é um Zé Ninguém, porque para a empresa você é só mais um. Independente se você é médico, se você é diretor de sei lá o que, se você é coordenador, você é só mais um. No dia seguinte tem mais 10 na sua frente, entendeu? É esse pensamento que eu sempre tive. Por isso que eu resolvi montar o meu negócio. Agora é meu negócio, eu faço do meu jeito, são meus clientes, né? Eu escolho a forma que eu vou trabalhar, então é uma autonomia total. E isso porque eu não sou, assim, vamos dizer, aquele empresário super bem sucedido como dono de uma grande empresa. Eu não, eu tenho meus trabalhos aqui autônomos, certo? Então, assim, a área de enfermagem, que eu quero que vocês entendam também, a área de enfermagem é uma área que tem muitas pessoas ególatras, né? O pessoal tem um ego muito lá em cima, se acham grande coisa, mas quando você vai ver, você pega, por exemplo, as enfermeiras, né? Elas, a maioria delas são semi-analfabetas, elas saem da faculdade sem saber escrever direito. Eu já peguei várias e várias vezes texto que elas fazem e escrevem errado. Elas pegam textos, escrevem com erro de português, elas têm muito erro de dicção, não sabem fazer continha, se matam para fazer uma regrinha de 3, entendeu? Elas fazem uma continha, não sabem fazer, não sabem uma palavra em inglês, mas se acham grande coisa, entendeu? Se acham a tal, entendeu? E então o que acontece? Só por si só você já sabe que a área da saúde é uma área que tem um pessoal assim de ego muito grande, que se acham grande coisa, mas muitas vezes são semi-analfabetas. A maioria delas. Vocês podem ver que o pessoal da enfermagem é um pessoal que eu falo para vocês, são semi-analfabeto. Entendeu? A maioria não sabe escrever direito, não sabe fazer nada. Entendeu? Aí o que acontece? O pessoal acaba entrando no mercado porque não tem gente para pôr. Entendeu? O processo seletivo é bem leigo também, se você for ver, é um processo bem burrinho, é só você decorar lá os sinais, a numeração dos sinais vitais lá, né? Então eu falo para vocês, é um pessoal assim que se acha muita coisa, mas são um bando de zero à esquerda, entendeu? Porque na hora que tem problemas simples, eles se matam para resolver, eles nem conseguem chegar a conclusões, né? Então, explicando isso, estou falando para vocês que na área da saúde o pessoal assim tem um ego muito grande. E muitas vezes não são um Zé ninguém. Aí o mesmo acontece com as instrumentadoras, né? Que eu acho que são as piores de todas, né? Porque elas o que arruma lá a mesa dos médicos, tal, se acha grande coisa, começa a achar que é médico também, sem saber uma palavra em inglês, sem nunca ter saído do país, mas acham que são, né? E o que que eu achei interessante? O que que eu achei interessante? Eu já estava fazendo o meu marketing e tal. Aí uma dessas, que era inclusive até piores, né? Muita gente reclamava, né? Aquela chatinha que se acha pra caramba, né? Ela foi me pedir pra me fazer um convite pro sobrinho dela, né? Porque eu faço essas coisas, né? Além do tráfego pago, eu também trabalho com design. Então aí eu produzi o convite, né? Eu produzi lá o convite lá. Aí dei lá R$ 70. R$ 70, cara. E ela achou muito caro. Ela não conseguia pagar. Aí eu falei, não é possível. Ela falou, não tenho esse dinheiro. Aí eu já comecei a sacar. Já falei, puta que pariu. A pessoa fica com o iPhone aí parcelado em 10 vezes. Né? Fica com o iPhone aí parcelado em 10 vezes. Fica se achando grande coisa. Mas na hora do vamos ver, não tem nem R$ 70. Não fecha um mês com R$ 100 na conta. E aí foi assim, eu nunca quis reparar essas coisas, mas foi algo que eu comecei a reparar. Tá, muita instrumentadora, muito esse pessoalzinho aí da área da saúde aí e tal. É um pessoal que fecha o mês, cara, que eu fui reparando depois, que eu nunca quis reparar, mas a gente acaba reparando. É um pessoal que não fecha o mês com R$ 100 na conta, cara. Entendeu? Não, e assim, é um pessoal ególatra, se acha pra caramba, mas não fecha o mês com R$ 100. Entendeu? E já aconteceu outros casos, né? Uma vez eu fui fazer um currículo para uma outra, né? Aí eu falei, R$ 40. A pessoa não teve que esperar o dia do pagamento para poder me pagar os R$ 40, cara. Aí a gente começa a ver assim, tem o criador de conteúdo que muitos de vocês conhecem, que é o Caio. Eu acredito que muitos de vocês devem conhecer, ele é junto com o Coruja e tal.
ele fez vídeos bem interessantes, né? Que ele explicou, né? Como o Instagram mostra que homens foda parecem Zé Ninguém e as mulheres que são Zé Ninguém parecem foda, né? Que é o caso, que é o que o Instagram faz, né? Porque o que acontece? No Instagram, o cara lá que ganha seus 5, 6 mil aí, ele parece alguém bem mediano, né? Porque alguém que ganha essa faixa salarial não vai todo mês para um restaurante muito pica, assim, não anda com carrão, essas coisas, né? Então, o que acontece? Aí o cara parece um mediano, parece um Zé Ninguém. Aí, no caso dessas instrumentadoras aí, muitas vezes, às vezes o médico tá de bom humor, que já aconteceu comigo também, tá? Eu fiz amizade com o médico lá, aí certo dia deu tudo certo lá pra ele, o cara ficou muito feliz, falou, pô, vamos no restaurante, eu pago. Aí beleza. Aí o cara levou a gente num restaurante top, top, top. Me levou lá e o pessoal lá da equipe dele. Né? Aí eu não tirei foto porque eu não vejo graça nessas coisas. Eu tiro bastante foto, mas eu assim, eu sou um pouco mais otaku, né? Então quando eu tiro foto de alguma coisa, eu vou na Liberdade, tiro foto do bairro, do bairro aqui de São Paulo, que é japonês, né? O São Paulo. Aqui na Liberdade tem bastante características japonesas. Então eu prefiro mil vezes tirar foto lá das lojas com bonecos de anime e tal, do que ficar tirando foto de restaurante 5 estrelas. Eu não vejo graça nenhuma nisso. Mas tudo bem. As instrumentadoras que foi, fizeram lá o check-in, né? Que elas não gastaram R$ 1, fizeram o check-in e tiraram várias fotos lá do local lá que era bonitão e tal. Pra mim não impressionou nada, porque agora, nessa atual situação que eu estou, eu consigo ir para um restaurante desse de boa, entendeu? Não vi como grande coisa. Mas para elas era grande coisa, né? Então, ficaram lá tirando foto, aí no Instagram, é, aí lá no Instagram, a impressão que você tem é que elas são, né, riquinhas assim, né? Mas quando você vai ver, né, tá lá no restaurante 5 estrelas, que foi o médico que pagou e tal, aí no final do mês não tem R$ 100 na conta, cara. Não tem R$ 100 na conta e vivem totalmente endividadas. Que sem querer a gente acaba escutando, né? Elas falando lá, poxa, eu vejo a hora de chegar o outro mês e receber lá, já tô quebrado aí. É aí que a gente começa a ver, né? Que todo esse negócio aí que falam pra gente aí, que elas são foda, que são isso, que são aquilo, é tudo mentira, né? O meu vídeo passado já, o último vídeo que eu fiz aí, já deixa bem claro isso que eu falei pra vocês, né? Elas foram para o mercado de trabalho aí, fizeram faculdade, mas estão vivendo aí de salário mínimo, certo? Estão vivendo de salário mínimo, não tá sendo nada disso que a Ana Paula Padrão falou pra elas, né? Porque uma coisa é a Ana Paula Padrão, né? Aquela lá que estudou na PUC, fez isso, fez aquilo, teve papai e mamãe pra bancar ela enquanto ela ia pros corre, aí tudo bem, né? Agora nem todas vai conseguir fazer na PUC, e além do mais, é aquilo que eu falei no meu último vídeo, elas não se esforçam, não adianta, você pode dar todas as ferramentas, elas não vão se esforçar, entendeu? São poucas, o último vídeo que eu fiz aí deixou bem claro isso aí pra vocês. De todas as garotas que eu consegui, só uma só corre realmente atrás, e quando chega lá onde ela tanto queria, às vezes ela não tanca, não aguenta, às vezes ela passa a vez, porque não é delas correr tanto atrás assim, né? Elas são muito mais são muito mais do jeito de receber ordem, né? De trabalhar da mesmice, no caso, né? Então, falando aí para vocês aí, do, desses acontecimentos aí, que muitas vezes vocês podem pensar aí que menina que trabalha na área da saúde é foda, é isso, aquilo, cuidado, não são, tá? Muitas vezes elas são mais quebradas que uma assistentezinha aí, tá? Porque, beleza, elas podem estar com iPhone, que muitas vezes são parcelados, tá? Pode estar com foto no Instagram aí, que tá num restaurante 5 estrelas, mas se você pedir para ela mostrar a conta dela, não tem R$ 100 para ela pagar um design, certo? É isso que eu presenciei bastante. Foi uma coisa que eu comecei a notar muito, né? Eu notei bastante nas vezes que eu trabalhei no hospital, né? Muita querendo dar de riquinha, muitas vezes é uma lascadinha, né? E
E é isso que eu tô falando pra vocês, né? Acho que as dignícias mais chatas, insuportáveis que tem, são essas que pensam que estão em grande cargo, mas não estão, né? Você pode ver essas enfermeiras aí que são que, que vão lá para supervisão, muitas vezes não recebe a mais que ninguém, mas só pelo fato de tá no cargo de supervisão, recebendo a mesma coisa que todo mundo, elas acham que são grande coisa, né? Mas quando você pede lá, faz um texto, aí escreve um texto, não consegue escrever um texto, não sabe ler, não sabe escrever direito, né? Eu falo aqui para vocês porque eu tô mandando a real do que eu vivi, tá? Na área de enfermagem, o pessoal que tem é um pessoal muito burro, entendeu? E os médicos que se acha grande coisa, instala aplicativo com vírus no celular e cai em golpe, entendeu? Então, a área da saúde parece que tem pessoal destacado, mas muitas vezes não tem, tá? Os únicos que são alguma coisa ainda só são os médicos. Instrumentadoras, enfermeiras, pode ser o supervisor que for, são um bando de Zé Ninguém lascada, entendeu? Porque na área da saúde ninguém ganha bem, só médico, entendeu? E os médicos, mesmo ganhando bem, sendo tudo isso aí, eles se lascam pra caramba, cara. Se lascam pra caramba, trabalham pra caramba, não dormem direito, vivem em fora de forma, tá? Médico vive em fora de forma, vocês podem ver. Médico não fica em forma. Por quê? Porque eles não têm tempo para cuidar da saúde, eles não têm tempo para cuidar do shape, entendeu? Eles não têm. Agora, técnico, os homens, técnico que tinha, técnico de enfermagem, tinham pelo menos assim, de quatro técnicos, dois estavam no shape. E eu era um desses, que estava no shape, que ia pra academia, praticava exercício e tudo mais. Por quê? Porque você acaba tendo tempo para cuidar da sua saúde, do seu shape, você acaba tendo tempo para fazer outras coisas, né? Os poucos técnicos homens que eu conheci que eram assim inteligentes assim, os caras saíram da área, fizeram o mesmo que eu, saíram da área, um fez TI, outro fez educação física, entendeu? E quem é esperto não fica. A área da enfermagem é legal para você fazer uma escala, mas para você fazer uma escadinha, para você ir subindo. Mas viver para sempre na área da saúde não presta, cara. O pessoal não bate bem da cabeça, é um pessoal que vive estressado, entendeu? Então eu não recomendo ninguém fazer, só recomendo você ficar pelo menos 4 ou 6 anos e depois cair fora. Entendeu? E o mais interessante aí das digníssimas aí, que são da área que se acham pra caramba, tão mais lascada que um entregador de iFood. Um entregador de iFood tá 1000 vezes na frente e elas aí achando que são grande coisa aí, não fecha o mês com R$ 100 na conta. Bem, essa visão que eu trouxe dessa vez. Comentem aí o que vocês acharam, tal. E se vocês tiverem alguma sugestão aí, falar, o que mais você poderia trazer da sua área, sei lá o quê. Podem comentar, podem solicitar. Eu tenho um e-mail aí que eu tinha deixado aí. Se vocês tiverem algum relato, pode me enviar também. A gente vai ler aqui, vamos destrinchar. E eu vou tentar aí fazer o canal crescer um pouco, vou postar mais vídeos agora, né? E qualquer dúvida que vocês tivessem, vocês podem estar sugerindo aí vídeos aí e tal. Aí comentem aí o que vocês acham e vamos lá. Ainda bem que eu saí da área, estou agora correndo atrás do meu aí. Na área de publicidade eu presenciei muita coisa assim também, entendeu? A área de publicidade também foi quase a mesma coisa, né? Teve muita guriazinha aí achando que ia se dar bem, que ia fazer faculdade, que é isso, que é aquilo. Aí se formaram, então aí a maioria desempregada, a maioria teve que voltar, né? Tinha uma vendedora de perfume lá, que se achava tal lá, muito engraçado. Aí ela, né, foi lá fazer a área tal, tava achando que ia entrar pra área e fazer embalagem de perfume, né? Porque ela trabalhava numa loja que vendia perfume. Então ela achava que ia se formar e ia trabalhar no setor que fizesse embalagem dos perfumes. Resultado, se formou, teve que voltar a vender perfume. E é aquilo, cara. Eu quando me formei, entrei em agência, mas acabei percebendo que o melhor que você pode fazer é montar seu próprio negócio. Então é isso aí, galera. Diga o que vocês acharam e até a próxima.